Olá pessoal, estamos no nosso dia 5 da nossa campanha de 40 dias de jejum em busca de santidade. O tema de hoje é busquem a santificação e o texto bíblico está em Hebreus capítulo 12, versículos 14 e 15. Diz assim: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. Gente, o propósito do livro de Hebreus, ou a carta aos Hebreus, é para que eles continuem firmes na fé em Jesus. Então aqui nós estamos falando de hebreus convertidos. Então esse autor ele vai dar algumas orientações. E nesse capítulo ele também vai falar sobre disciplinas. Então Deus disciplina quem ama. Então essas diretrizes são para aqueles que já são salvos. Não tem como eu buscar santificação, não tem como eu entrar num processo de santificação sem que antes eu tenha sido justificado. Então, dentro da nossa teologia cristã, aquilo que a gente acredita, não tem como uma pessoa buscar ser santa sem que antes ela tenha sido justificada. Por quê? Essa busca pela santificação, ela entrar nesse processo de santificação, ela precisa da ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo já tem que ter vindo antes, fazer morada no coração dela, convencer ela do pecado, da justiça e do juízo. E é o Espírito Santo que vai nos ajudar nesse processo. Então, nesse texto, nós não estamos falando de procurar a paz com todos e a santificação em busca de uma salvação. Não é isso que o texto está dizendo, tá? Ele não está falando sobre salvação. Ele está falando sobre atitudes que um crente deve ter após ser salvo. Ou seja, obras que um crente vai poder fazer, ele vai ter a autoridade de fazer após ter sido salvo. E não fazer obra para que seja salvo. Então, agora que eu e você somos crentes em Jesus, nós temos um propósito na nossa vida e uma diretriz. E essa aqui é uma disciplina que nós devemos procurar fazer, procurar viver em paz com todos. Então, gente, uma das características de alguém que está no processo de santificação, ou seja, está em busca de santidade, de ser mais parecido com Deus, é a paz com todos. Por quê? O nosso Deus, ele vem trazendo paz. Lá em Efésios vai dizer, vindo ele, evangelizou paz a todos que estavam perto e aos que estavam longe. Ou seja, Deus, o Pai, ele veio estabelecer a paz com a humanidade. E essa humanidade é que pecou, essa humanidade é que se distanciou de Deus, mas o próprio Deus, em sua infinita misericórdia, selou essa paz por meio de Cristo Jesus. Então, esse é o nosso exemplo, é o exemplo do nosso Deus. Ele vai trazendo paz, ele estabelece paz até com aqueles que não querem paz com ele, mas Deus libera esse caminho de paz. Então, eu, como discípulo de Jesus, preciso também procurar viver em paz com todos, aqueles que são crentes, aqueles que não são crentes, aqueles que são da igreja, aqueles que não são da igreja, aqueles que gostam de mim, aqueles que não gostam de mim. Então, esse aqui é o propósito do crente hoje. Eu preciso procurar viver em paz. Em algumas versões vai dizer seguir, né, a paz com todos. Então eu preciso procurar viver. Em outras versões também vai estar escrito assim, ó, esforcem-se em viver em paz com todos. Então é um esforço mesmo. Às vezes é uma dificuldade, às vezes aquela pessoa te prejudicou no passado, aquela pessoa ainda não gosta de você, mas aqui está dizendo procurar viver em paz com todas as pessoas. Esse todos é todos mesmo, não são todos aqueles que eu quero, mas são todas as pessoas. Procurar viver em paz, ok? Mesmo que você tenha aí uma chateação com essa pessoa, talvez você não tenha mais aquela aproximação, aquela amizade, aquele relacionamento, mas eu preciso procurar viver em paz. E também buscar o que? A santificação. Como a gente já falou aqui, só busca santificação quem já é convertido. Agora é meu papel buscar essa santificação, ou seja, ser responsável por essa busca, porque Deus já me deu caminhos, ferramentas, disciplinas para que eu mesmo possa usar da minha responsabilidade, da minha liberdade, para que eu possa buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse texto aqui que fala ninguém verá o Senhor, muitos estudiosos, e eu também concordo com eles, não estão dizendo de ver o Senhor lá no céu.
Não está falando disso aqui. Está falando de ver o Senhor, ó, aqui na terra, em atitudes cristãs. Como assim, pastor Daniel? Ou seja, quando eu busco a paz com todos e a santificação, essas pessoas têm a oportunidade de ver Deus em mim, de ver Jesus em mim, ou seja, de ver a ação do Espírito Santo em mim, ou seja, Deus, a Trindade, na minha pessoa. Então eu estou dando oportunidade para que essas pessoas possam ver Deus através da minha vida. E outra coisa, quando eu, crente em Jesus, busco a paz com todos e a santificação, eu também estou o quê? Vendo Deus nas coisas. Eu não estou deixando mais o meu sentimento dominar a minha visão. Eu não estou vendo mais aquela pessoa com todo o estereótipo, com todo o meu preconceito, com toda a circunstância que eu já vivi com ela, com todo o meu passado, com tudo aquilo que ela já aprontou contra a minha vida. Eu não estou vendo mais aquela pessoa daquela forma. Eu estou vendo que agora, eu estou vendo na ótica de Deus. Eu estou vendo Deus nessa situação. Então, sem santificação, não tem como ver Deus nas coisas. Deu para entender? Quando eu não ando em santidade, não tem como eu ser grato pelas coisas, porque eu não consigo ver Deus nelas. Eu só consigo ver chateação, eu só consigo ver nervosismo, eu só consigo ver ansiedade, eu só consigo ver estresse nas coisas da vida. Agora, quando eu busco santificação, eu vejo Deus nas situações, eu vejo a ação de Deus se movimentando, mesmo que aquilo ali seja difícil, mesmo que seja complicado. Então, uma das bênçãos que a santificação nos traz é poder enxergar o Senhor presente, é enxergar o Senhor perto, é enxergar o Senhor com a gente, o Emanuel, o Deus conosco. Então isso facilita a nossa visão e nos encoraja a continuar vivendo para Jesus, a continuar sendo bênção para as pessoas. Então isso é um encorajamento. Então viva em santificação e você vai começar a ver Deus nas coisas, vai começar a ver Deus em tudo. E aqui nós estamos aqui, ó, cuidem para que ninguém fique afastado da graça. Ou seja, quando eu ando em santificação, eu não ando isolado. Eu ando com pessoas em minha volta. Eu vivo em comunidade. Jesus é santo e mesmo assim ele vivia rodeado de pessoas que não gostavam dele, rodeado de pessoas que gostavam dele, mas ele estava ali praticando a sua santificação com as pessoas. Então Jesus ele cuidava de pessoas, ele manifestava a misericórdia dele. Agora, o meu papel como crente é, agora que eu busco viver em paz com todos, que eu busco a santificação, aí está escrito aqui, ó, cuidar para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, causando o quê? Distância, para que as outras pessoas não sejam contaminadas. Ou seja, quando eu busco santificação, eu busco ter misericórdia com as pessoas. Eu tenho tido misericórdia das pessoas? Eu sou misericordioso? Eu tenho cuidado para que os meus irmãos na fé não estejam afastados da graça de Deus? Ou isso não me preocupa? Isso não me causa dor? Se uma pessoa que se desviou do evangelho, você conhece essa pessoa e isso não te causa dor, então eu preciso buscar santificação. Porque quando eu busco santificação e tenho andado com Deus, eu preciso me compadecer dessas pessoas que se afastaram, independente se isso foi uma decisão delas, se foi algo que elas fizeram, tarará, não importa. Eu preciso me entristecer com pessoas que estão se afastando da graça de Deus. E aqui no final ele vai falar sobre a amargura, raiz de amargura. Uma pessoa amargurada, uma pessoa ferida, está pronta para ferir os outros. E ela vai causando contaminação. Porque ela vai pegando a amargura dela, ela vai pegando a amargura dela e vai jogando pro outro. E aí vai falando pro outro. E vai contaminando o outro. Daqui a pouco tá todo mundo amargurado, já não sabe mais por que motivo, mas tá todo mundo ferido, todo mundo amargurado e já causou contaminação. Ou seja, você tá com alguma raiz de amargura no seu coração? Tá triste com alguma situação? Não fica contaminando ninguém com isso não. Busque a santificação e a paz com todos. Quando eu busco paz com todos, não estou falando só de briga não, de evitar briga não. Evitar também da gente falar determinadas coisas, porque tem gente que não vai ter maturidade para entender. Então eu estou estabelecendo paz também, até com o coração da pessoa que ainda não está capacitada para ouvir determinadas coisas. Então eu vou poupar ela disso. Eu vou poupar algumas pessoas da minha raiz de amargura e vou colocar minha amargura diante de quem? Diante do Senhor ou diante de um crente maduro que possa me ajudar. Não é para contaminar ele também, mas é para me ajudar a soltar essa raiz de amargura.
Porque tem gente que parece que não quer soltar a raiz de amargura, né? Parece que vive pela raiz de amargura. Ô, misericórdia! Então, se você tem vivido pela sua raiz de amargura, então Deus está dizendo agora com você: busque a paz com todos e a santificação, para que em vez de você ficar olhando amargura em tudo, para que você possa ver o Senhor. Mas só vê o Senhor quem busca a santificação. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.